Não conseguiu entender o reajuste do seu plano de saúde? É sobre isso que a gente vai falar hoje no RFM News. Olá, eu sou Vitor Ramos e esse é mais um RFM News. Hoje vamos falar sobre plano de saúde, pessoal. Chega essa época do ano ali, julho, agosto, uma das consultas que a gente mais recebe é: plano de saúde reajustou muito, foi um reajuste abusivo, eu preciso brigar por isso, eu não tenho condições de pagar o plano de saúde nesse valor. Mas e aí? Dá ou não dá para discutir esse assunto? O consumidor tem algum direito ou as operadoras seguem aquilo que deveriam seguir de acordo com as normas que regem os planos de saúde? Para começar a falar disso, a gente vai primeiro distinguir entre os planos individuais e os planos coletivos e coletivos por adesão, né? Vocês já devem ter ouvido falar nisso, mas talvez não saibam exatamente o que significa. Os planos individuais são planos basicamente em que você contrata direto com a operadora de saúde, Apvida, Sul América, Bradesco, etc. O plano de saúde coletivo pode ser de dois tipos. Coletivo empresarial, quando você é empregado de uma empresa e a empresa contrata perante a operadora de saúde um determinado plano para os seus empregados, ou o coletivo por adesão. O que é o coletivo por adesão? Quando existe uma empresa em que ela contrata o plano de saúde com uma das operadoras e deixa que você, perante ela, faça a adesão a esse plano. Então, por exemplo, eu sou advogado, eu posso contratar perante a OAB um plano de saúde por adesão que ela já contratou com uma operadora de saúde. Esse é o plano de coletivo por adesão, que é o mais comum hoje em dia. Como muitos de vocês devem saber, hoje em dia é muito difícil você ter um plano individual. As operadoras mesmo preferem e trabalham para que as contratações sejam pelo coletivo por adesão. Mas por que isso? Em resumo, as operadoras preferem o plano coletivo por adesão ao individual porque o individual é muito mais fiscalizado pela ANS de perto. A ANS determina as regras que devem ser seguidas de forma muito mais restritiva no plano individual, ao contrário do plano coletivo por adesão. Mas daí vem uma dúvida que muita gente tem, em um comentário que muita gente faz, de que as operadoras, por exemplo, não teriam limites para fazer o reajuste do plano de saúde. Isso é verdadeiro? Não, pessoal, não é bem assim. Na verdade, a ANS ela fixa índices específicos para o plano individual, isso é verdade. Você vê aí que na tabela que eu vou colocar aqui do lado, que você tem índices de 10%, 7,5% por ano de reajuste anual. E as operadoras que têm contratos coletivos por adesão não necessariamente têm que seguir esses limites, esses percentuais. O fato é que as operadoras dos planos de saúde por adesão, elas precisam seguir alguns parâmetros, não necessariamente o limite fixado pela ANS. Só que o que é que vem acontecendo há bastante tempo já? As empresas elas não têm demonstrado o porquê daqueles reajustes. Então, por exemplo, uma empresa ela reajusta o plano de saúde de alguém em 25%, 24%, 30% em um ano, sendo que a ANS fixou em 13,50%, por exemplo. E por que essa diferença? As empresas elas são obrigadas a demonstrar o porquê o custo se elevou tanto. A inflação médica foi nesse nível, a inflação específica daquele grupo foi nesse nível. Isso tem que ser demonstrado para que seja validado esse reajuste. E é aí que entra o que tem acontecido em termos de processos judiciais, em termos dos seus direitos como consumidor. E quais são esses direitos? O que o judiciário tem reconhecido é que se a empresa, num plano coletivo por adesão, por exemplo, não demonstra como ela chegou àquele valor do reajuste, seja intraprocessualmente, seja perante a ANS, seja perante o próprio consumidor, ela acaba sendo levada, na verdade o judiciário acaba entendendo que ela tem que ser levada a aplicar o reajuste da ANS, que seria um reajuste fundamentado. Então, se a operadora de saúde ela demonstra o porquê ela aplicou, por exemplo, o reajuste de 25% no ano, ao invés do da ANS, que vamos supor foi 13%, e ela demonstrar isso de forma cabal, provar isso documentalmente, pela inflação, por exemplo, médica, ela pode manter esse reajuste, a ANS e talvez o judiciário vão manter. Agora, se ela não faz isso e você questiona no judiciário e ela continua sem fazer isso, o que vai ser aplicado a ela é o reajuste da ANS, justamente pela falta de parâmetro. Se a inflação geral é menor do que o reajuste do plano, se o reajuste da ANS é menor do que o reajuste do plano e ela não demonstra o porquê o reajuste dela é aquele ali,
o Judiciário tem decidido que o reajuste a ser aplicado vai ser o da ANS, inclusive com devolução dos valores pagos a maior no período em que esse reajuste abusivo, como muitos chamam, e como de fato acontece em alguns casos, ele ocorreu. Então, se você passou 2 anos pagando a mais do que deveria nesse conceito, você recebe esse valor de volta e dali para frente você vai adaptar esse reajuste, alcançando o preço que deveria ter ocorrido desde sempre se aplicado o reajuste da ANS. Então, para resumir, não é que as operadoras não têm o direito de reajustar acima da ANS. Elas têm, mas às vezes elas não seguem as regras que permitem que ela faça isso. E por isso, muitas discussões começam no judiciário. Então, isso tem que ser observado, tem que ser conversado com o seu advogado se você estiver insatisfeito com o reajuste ou com a resposta de seu plano a esse reajuste, para que se entenda se há alguma coisa a fazer ou não. Esse reajuste que a gente trata aqui, gente, só para lembrar também, é o reajuste anual. A gente não está falando aqui do reajuste por faixa etária e de nenhum outro tipo de reajuste ou de características especiais. Esse vídeo é para ser mais curto, ele fala especificamente do reajuste anual, que, como eu disse, é o que mais tem chegado nessa época aí de julho, que é quando acontece a maior parte dos reajustes. É a consulta que mais chega pra gente e a gente resolveu fazer esse vídeo aqui para dar uma esclarecida para vocês sobre o tema. Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida deixa nos comentários que a gente vai responder todo mundo que for possível. Um abraço e até a próxima RFM News.